Olá a todos, estamos iniciando mais uma análise semanal e para dar início à nossa análise vamos dar uma olhada no desempenho do Ibovespa. O Ibovespa durante a semana teve uma alta de 1,64%, recuperando um pouco a queda que teve na semana passada. Se mantém o Ibovespa que é o 3,20, essa semana subiu em 60, um finalzinho de recuperação, deixando o fundo ainda do curto prazo. Então podemos ver aqui no gráfico diário que o Ibovespa deixou um fundo diário na casa dos 68 mil pontos e 800 e voltou a subir. O do Ibovespa deixou uma resistência também na casa de 71 mil pontos. Ele conseguiu romper, fazendo uma nova resistência, não conseguiu se desenvolver muito após o rompimento, e agora tem uma resistência no patamar de 71 mil pontos e 300 e outra resistência no patamar de 72.160 pontos, que seria a máxima do ano. Portanto, aqui o Ibovespa segue trabalhando em uma tendência de alta. Claramente podemos ver que está trabalhando dentro de um canal e o mercado teria um viés altista. Enquanto o Ibovespa não perder esse canal, não perder esse fundo do canal, fico acreditando que o mercado está em tendência de alta e o viés é altista no curto prazo. Só vou ficar um pouco pessimista com o mercado caso o Ibovespa perca esse canal. Como o Ibovespa vem respeitando esse canal, vem fazendo esse movimento ascendente, particularmente acredito que o mercado deve continuar esse movimento ascendente até o final do ano e que deve romper novamente o seu topo histórico, que seria na casa dos 70, desculpa, topo do ano, que seria no caso de 2.164. Seu topo histórico também acredito no rompimento até o final do ano, que está na casa dos 73.920 pontos, dando arredondar para 74 mil pontos. Particularmente acredito no Ibovespa esse ano rompendo essa região de preço. Então, o Ibovespa segue trabalhando em um canal de alta, fez uma correção, o que é um sinal positivo. Mercado corrigindo, ele volta a subir mais forte, então podemos ver aqui a correção. Ele já voltou a fazer esse movimento ascendente, o que é um ponto interessante. Agora temos que passar por essas resistências para voltar a fazer um bom movimento ascendente. Então, o mercado segue trabalhando dentro do canal, está bem no meio do canal. Então, o meio do canal direto é um ponto de definição. Ele pode tanto quanto voltar a subir ou corrigir. Com o mercado tendência de alta, acredito que o movimento que deve continuar será ascendente. Dando uma olhada no desempenho do Dow Jones, podemos ver que o Dow Jones segue também trabalhando dentro de um canal de alta, só que o Dow Jones segue em resistência. Claramente aqui no gráfico semanal nós podemos ver melhor. Podemos ver que o Dow Jones teve uma semana ruim, caiu 0,13 e ele está na máxima do ano. Olha a máxima do ano, o Dow Jones chegou na máxima do ano também e está sentindo um pouco essa região de preço. Olha como o Dow Jones está tendo dificuldade para continuar esse movimento ascendente. Então o Dow Jones chegou no seu topo do ano, que é na casa dos 11.250 pontos, e começou a congestionar. Então o Dow Jones está congestionando essa região, pode estar fazendo um topo arredondado. É um pouco cedo para confirmar esse movimento, mas é uma possibilidade dele estar fazendo um topo arredondado. Então até então o Dow Jones segue aí sentindo essa resistência, congestionado um pouco. Temos que aguardar uma definição melhor do seu movimento. O Dow Jones tem suporte nos 10.900 pontos, 11.000 eu diria que seria o suporte, e resistência nos 11.250, que seria a máxima do ano. Então o Dow Jones sai congestionado, tendo dificuldades para romper a máxima do ano e precisa aliviar um pouco os indicadores para voltar a fazer um movimento ascendente. Dando uma olhada no gráfico do dólar, e aí sim vamos olhar o Ibovespa dolarizado. O dólar fez um bom movimento ascendente. Podemos ver que o dólar segue fazendo um bom movimento ascendente. O fundo do Zoom 660 já ficou para trás. Já está bem longe, então o mercado realmente confirmou esse fundo do dólar. O dólar recuperou bem, conseguiu romper os 1,70, que era uma resistência, e agora voltou a fazer uma pequena correção. Então o dólar teve 2 dias de correção, movimento normal eu diria, e é possível o dólar congestionar um pouco para voltar a fazer esse movimento ascendente. Aparentemente esse fundo que o dólar deixou, esse fundo deve se permanecer aqui por um período maior. Não acredito na perca desse suporte rápido para o dólar. Então acho que o dólar pode congestionar um pouco e quem sabe melhorar ainda mais. O dólar mostrou sinal de força depois de fazer um bom movimento baixista. Então afastando aqui o gráfico do dólar. Afastando aqui o gráfico do dólar, podemos ver que o dólar segue em tendência de baixa. E ele começou a mostrar o seu primeiro sinal de reação, seu primeiro sinal de força. Todo o sinal de reação que ele tinha, o dólar que era um sinal fraco. Ele não conseguia sustentar, e dessa vez sustentou bem. Então, particularmente, acredito que o dólar não vai perder suporte facilmente e que esse fundo de curto prazo deixado pelo dólar vai ser um fundo até maior. Diria que acredito aí que esse fundo pode ser respeitado por um prazo maior.
então o dólar veio fazendo um repique, está corrigindo um pouco, acho que pode congestionar um pouco durante essa região de preços e depois voltar a fazer um bom movimento ascendente. O dólar realmente vem mostrando força e consequentemente pode prejudicar um pouco o desempenho da nossa bolsa. Então o dólar segue fazendo um sinal de fundo, segue fazendo um bom movimento ascendente, fez um rallyzinho aqui ascendente e esboça uma reação no curto prazo. Então acredito que o dólar deve congestionar um pouco até poder voltar a fazer um bom movimento ascendente. Mas ainda assim, independente até do movimento do dólar, acredito que o dólar pode sim ficar nessa congestão, nessa região até o final do ano. Acho que o nosso mercado vai conseguir ter um bom desempenho, independente aí do dólar atrapalhar um pouco. Se o dólar subir muito, aí sim atrapalha a nossa bolsa. Mas se ele continuar nessa região de preço, é possível se nossa bolsa conseguir romper a máxima do ano, que é particularmente o que eu acredito no curto prazo. Dando uma olhada no Ibovespa dolarizado, podemos ver que no Ibovespa dolarizado o mercado teve uma correção maior do que a do Ibovespa real. Então o Ibovespa dolarizado teve uma correção maior e segue congestionado. Então o Ibovespa dolarizado ainda não deu uma reação boa com o nosso mercado e corrigiu mais. O que é o sinal negativo, ele vem representando um pouco a queda do dólar, o Ibovespa dolarizado, a desvalorização um pouco do real. Então o Ibovespa dolarizado ele corrigiu mais e não subiu tanto como o Ibovespa real, mostrando-se um pouco de fraqueza. Normalmente nosso mercado segue o Ibovespa dolarizado. Essa é a visão que boa parte do mercado tem sobre o nosso mercado. O Ibovespa avaliado em dólar, e é possível nosso mercado continuar tendo dificuldades para voltar a fazer um movimento interessante. Então podemos ver que o Ibovespa real caiu pouco e o Ibovespa dolarizado mostrou que caiu mais e mostrou mais dificuldade. Então é possível nosso mercado permanecer um pouco amarrado até melhorar aqui, sabe, as coisas lá fora. Acho que o mercado precisa também de, como o nosso mercado está seguindo um pouco o Dow Jones precisa romper a máxima do ano para nosso mercado ir junto. Então acho que o Dow Jones melhorando, o Dow Jones rompendo a máxima do ano, nosso mercado vai junto. Como o mercado lá congestionou, está em dificuldades, é possível o nosso mercado também continuar com um pouco de dificuldade, refletindo o mercado internacional. Dando uma olhada agora nos contratos em aberto por parte dos estrangeiros, podemos ver que tivemos uma semana de recuperação. Então, a linha azul representa o gráfico do Ibovespa e a linha vermelha representa os contratos em aberto por parte dos estrangeiros. Semana passada tivemos uma semana de queda, consequentemente os estrangeiros comprovaram esse movimento e venderam seus contratos, diminuindo suas posições em contratos abertos. Essa semana o mercado recuperou um pouco e os estrangeiros também recuperaram um pouco. Ainda estou com o pé atrás com relação a esses contratos. Caiu muito os contratos em abertos, os estrangeiros diminuíram muito essas posições, então fico com o pé atrás com relação ao mercado, pois ele ainda não chegou, não está próximo ainda da região que estava quando atingiu o topo histórico. Então particularmente acho que os contratos devem voltar a subir muito para o mercado conseguir romper esse topo histórico. Então o mercado agora está abaixo dos 40 mil contratos comprado, enquanto na época que estava no topo histórico chegou bem próximo de 60 mil contratos. Então tem uma distância ainda considerável. Então acredito aí que pela essa correção que os contratos fez, fico com o pé atrás com o mercado rompendo aí a máxima do ano. Acho que os contratos abertos devem voltar a subir mais, aí sim o mercado vai seguir atrás. Então, pelo esse fraco movimento ascendente que os contratos em aberto tiveram, posso acreditar que o mercado também não vai ter um bom movimento ascendente. Acho que ele vai ter um fraco movimento ascendente para essa semana. Então, vale a pena monitorar. Os contratos em aberto já mostraram um sinal de cautela para o mercado, portanto, continua esse sinal de cautela até os contratos voltarem a subir mais. Dando uma olhada no saldo do investimento estrangeiro, podemos ver que o saldo está positivo, mas assim está caindo. Então, desde o seu topo na região de 72 mil pontos, o saldo do investimento estrangeiro começa a cair, o fluxo começa a sair, prejudicando um pouco o desempenho do nosso mercado. Então, o mercado seguia fazendo um bom movimento ascendente nos fluxos, o fluxo estava subindo bem, até que começou a cair e até então não voltou a fazer um movimento ascendente. Podemos ver que a linha azul, que representa o Ibovespa, fez uma retomada, fez um movimento ascendente, que foi mais ou menos a partir do dia 23, 24 de outubro, e voltou a fazer um movimento ascendente até o final do mês, enquanto o saldo do investimento estrangeiro ficou lateralizado durante essa época, mostrando que apesar da alta, apesar da recuperação que o Ibovespa teve, não entrou novo dinheiro estrangeiro. Então isso me preocupa um pouco, enquanto o fluxo não voltar a subir, fico preocupado com o Ibovespa. Dando uma olhada no saldo de investimento de pessoa física, podemos ver que o mercado recuperou bem, como eu falei nesse período do dia 23 de outubro, e o saldo de investimento de pessoa física caiu um pouco.
Então, só de investimento em pessoa física segue negativo, segue ainda ruim, confirmando o movimento, mas ainda assim não fez o movimento do Bovespa. Temos uma leve divergência aqui no saldo durante essa semana. Podemos ver que o mercado subiu bem e os fluxos de investimento estrangeiro não acompanhou. Fica um pouco com o pé atrás. Então, contratos deixando o nosso mercado um pouco com o pé atrás e o saldo de investimento estrangeiro também deixando os investidores com o pé atrás com essa leve divergência, pois o mercado subiu, mas não entrou capital estrangeiro no mercado. Então, vale a pena ficar atento para essa divergência. Fazendo uma análise agora dos setores que tiveram bom desempenho na semana nos Estados Unidos, podemos ver que o mercado fez uma leve queda. O Dow Jones caiu 0,13, o S&P subiu 0,05, praticamente um 0 a 0 o S&P, e que a maioria dos setores caíram. Podemos ver que tivemos uma semana um pouco ruim até para a maioria dos setores e que apenas alguns setores de destaques que seguraram. Então, o setor de materiais e tecnologia que seguraram o índice, tendo um bom desempenho. Então, destaque até para o materiais, que foi o melhor desempenho, que acabou segurando um pouco o índice, evitou uma semana de queda para o mercado internacional. Então, a maioria dos setores tiveram um mau desempenho e o destaque ficou para os industriais. O setor de indústria não teve um bom desempenho durante a semana, caindo praticamente 1%. É possível o nosso mercado ir atrás durante os próximos pregões aqui. Então, destaque para o setor de material, que teve um excelente desempenho lá, acabou praticamente segurando o índice junto com o setor de tecnologia, e fica aí o ponto ruim para o setor de indústria. Os industriais não tiveram um bom desempenho, o setor ruim na semana caiu praticamente 1%, quando o mercado não caiu, ficou estável. Então fica aí o setor de destaque e com pior desempenho durante a semana. Dando agora uma olhada no indicador de sentimento, o índice de sentimento, podemos ver que nós vimos anteriormente o Dow Jones corrigiu durante a semana, teve uma pequena queda, e mesmo assim isso não mudou o humor dos investidores. 51% dos investidores acreditam no mercado bullish para esta semana. 51% acredita que o mercado deve continuar seu movimento ascendente e que teremos mais uma semana de alta. Então, acharam que a correção da semana anterior foi suficiente e já acreditam que o mercado deve continuar seu movimento ascendente. Então, 51% acreditam no mercado em alta. Vai alertar que quando o mercado passou dessa região, passou dos 50%, o Dow Jones fez uma semana corretiva. Foi na semana do dia 16 de setembro, podemos ver que ele atingiu 50,89% do mercado acreditando que deve continuar seu movimento ascendente, e na semana seguinte o mercado apenas corrigiu 0,30. Então, vai alertar novamente que quando o sentimento bullish chegou nessa região de preço, o mercado fez uma pequena correção. Isso o Dow Jones, que ainda não tem nenhuma correção significativa. Então fica um pouco com o pé atrás. Quando muita gente acredita que o mercado é de alta, ele tende a corrigir, e foi isso que aconteceu na semana depois da 17 de setembro. Então, particularmente acho bom ter o pé atrás, continuar mantendo as compras, mas manter cautela. Um índice de sentimento muito alto, no ponto anterior que já foi marcado um topo, é possível o mercado corrigir um pouco também durante a semana. Vale a pena ficar atento a esse elevado indicador de sentimento, acreditando que o mercado deve continuar seu movimento ascendente. Como o Dow Jones já deixou um topo no curto prazo, com a semana corretiva, é possível o Dow Jones corrigir mais. Vale a pena ter cautela nas operações, manter os stops, subir os stops, proteger os lucros, pois o indicador de sentimento está muito elevado. Apesar da correção que teve recentemente ser muito pequena, ainda assim nós não estamos salvos de uma possível correção maior. Então vale a pena continuar fazendo gestão de risco certinho, apertar os stops direitos, pois é possível ter uma correção mais significativa no mercado internacional. Bom pessoal, estamos terminando mais uma análise semanal. Queria agradecer a participação de todos e desejar a todos vocês uma boa semana e uma ótima semana com bons lucros e bons trades. Um abraço e até a próxima.